Eu sou Cláudio, sou conselheiro da gestão 2021-2023 do Conselho, represento a região do Extremo Sul Catarinense, né? E quero destacar aqui para vocês, fazer o convite para todos, né? Que o Porém, em parceria com o COFEM, preparou com muito carinho essa semana de enfermagem, que se estende do dia 12 até o dia 21, né? E quero dar as boas-vindas a todos os participantes das semanas, a todos os colegas técnicos e auxiliares. E hoje nós vamos contar aqui com duas expositoras, né, dessa temática, né, que essa mesa ela está intitulada Enfermagem, uma voz para liderar na participação e no controle social. Vou estar apresentando as colegas Rejane Michele Foit e a Adriana Remião Luzardo, né, ambas enfermeiras, que vão estar fazendo uma fala dentro dessa temática da mesa, né. Nós vamos iniciar primeiramente com a fala da Rejane e posteriormente com a fala da Adriana. Então, a Rejane, ela é enfermeira, né, pós-graduada em clínica cirúrgica, central de materiais de esterilização, sala de recuperação pós-anestesia, possui MBA em gestão de serviços em saúde e atualmente está como assessora de gabinete do município de São Bento do Sul, na qualidade de assessor, né. A Adriana Remião Luzardo é enfermeira, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal Fronteira Sul, no campus de Chapecó, junto ao curso de enfermagem, e é conselheira municipal de Chapecó. Então, passo a palavra para a Rejane, né, e desejo uma boa semana de enfermagem a todos e sucesso às palestrantes. Obrigada, bom dia. Primeiramente, obrigada ao convite da professora Laís Concelos, Joinville, enfermeira conselheira, tá? Aos meus colegas de mesa, e gostaria de explanar, na verdade, como está a nossa gestão pública de saúde aqui em São Bento do Sul com a minha apresentação, como enfermeira na política hoje em São Bento do Sul, tá? Então, eu fiz uma breve apresentação, por gentileza, se puder explanar. Então, as nossas ações aqui, né, na gestão pública, na Secretaria de Saúde Pública, tá? Junto ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde, foi que, diante da pandemia, né, foram realizados, foi um aumento dos centros de Covid, tá, específicos só para atendimento a pacientes que poderiam, porventura, ter Covid ou sintomas gripais, tá. Teve um aumento de 5% de gratificação a esses funcionários que trabalham nesses centros de Covid, tá? No mês de janeiro, uma vez que foi planejado em dezembro, junto com a equipe na transição da gestão pública, tá? Política do partido que atuou no sentido, então, de atuar restabelecendo esse serviço que não existia na saúde de São Bento do Sul. Então, foi dado essa ênfase para o pessoal da enfermagem e da saúde na saúde pública. Esses 5% de aumento de gratificação, tá? Do vencimento, né? Do salário base. Com a equipe existente na saúde
que estava da equipe atual. Teve um aumento significativo da equipe em fevereiro, uma vez que a gente entrou em janeiro, no dia 4, tá? Teve um aumento de 2 enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem e 5 médicos em clínica médica, tá? Com esses 2 centros de Covid, tá? E teve um aumento de 10% de gratificação. Então, até então, do salário vencimento, que é o salário base, tá? Para a gratificação desses funcionários que estão no centro de Covid, tá certo? Então, o que ocasionou? A diminuição da demanda do hospital, porque aumentando o Covid no hospital, que é a gravidade do hospital, pela demanda da complexidade do hospital, né, pela demanda do hospital no sentido de complexidade, fazendo com que a emergência abrangesse mais esse paciente com complexidade alta, diminuindo, então, a demanda, e a gente podendo atender de baixa e média complexidade nesse centro de Covid e nos postos, né? Então, houve um monitoramento, um centro de monitoramento também foi feito aqui, tá? Está acontecendo por 9 profissionais, uma equipe multidisciplinar, com dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O que é realizado aqui? É entrado em contato telefônico a cada 2 dias, identificando, tá? Por telefone, de forma técnica, tá? Pacientes que possam evoluir de forma desfavorável, tá? Identificando dessa forma, então, e nesse sentido, abordando os pacientes de forma desfavorável, a gente vai até esse cliente, a equipe, no caso, proporcionando oxímetros e monitorando esse paciente, a gravidade e encaminhando, então, né, junto à médica do monitoramento, que tem uma médica nesse monitoramento, ao hospital, se for o caso de internamento, tá? Dentro desse monitoramento, então, essa equipe, junto a esse monitoramento, então, os casos do monitoramento, então, na verdade, o monitoramento, né? Os testes também são acompanhados, tá? Também foi implantado um centro de vacinação, tá? Nesse centro de vacinação, sequer teve uma denúncia, né, no âmbito de Ministério Público Estadual, no sentido de furar fila ou desvio de dose de vacina. Então, nesse sentido, não teve nenhum problema quanto a isso até o momento, né? Tanto que, devido ao nosso Planalto Norte aqui, a gente viu uma demanda de pacientes à nossa procura, a gente está exigindo a documentação, tá? Obrigatória de comprovante de residência nominal, se caso não nominal, pague aluguel ou resida com a família, então a gente peça para que o responsável do imóvel faça uma declaração de que esse imóvel, essa pessoa esteja residindo com ela, então, para que comprove de forma sensata que esse paciente faça uso dessa vacina corretamente. Então, as ações aqui em São Bento do Sul estão sendo efetivas na Secretaria de Saúde, que é a nossa principal gestão
voltada à política aqui que está nesse sentido mais de controle social, que é em relação à pandemia, né? Nesse momento, que é a nossa preocupação, né? Voltada à enfermagem também, e a ênfase no sentido de responsabilidade com a população. Eu queria agradecer à Secretaria de Saúde, a todos, ao meu prefeito, que é médico, e ao vice, que também é médico, pela oportunidade de a gente estar aqui como assessoria, que eu sou enfermeira, e estar junto também nas decisões que tem também a implantação de um comitê do Covid aqui dentro de uma sociedade de São Bento do Sul, onde a implantação de assessoria de imprensa, policiais, bombeiros, órgãos políticos, a CISB, que é órgãos são assessorias de empresas, tá? Então, toda a população envolvida nessa questão de comitê. Não é nada resolvido em questões políticas ao comitê, é resolvido somente a questão do âmbito político somente a prefeitura. Então, essa é a minha fala, e não sei se alguém tem alguma pergunta até o momento. Eu queria agradecer, e era isso. Obrigada. Passa a palavra. Então, retornando, então só lembrar aí a dinâmica para os participantes, que tem um cantinho escrito dúvida, na plataforma Zoom Meet. Vocês podem fazer as perguntas lá, que vai direcionar para o chat, e depois nós vamos nos reportar aos palestrantes. E agradeço a sua fala, tá? E passo a palavra para a doutora Adriana Luzardo. Então, bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem, que se inscreveram, né, para essa palestra, para essa fala, né, agradecer os companheiros hoje aqui, a Regiane, o Cláudio, a todos os outros colegas que estão nos dando apoio, né, por esse convite, por esse espaço de discussão. Então, gostaria, né, de agradecer o convite do Corém, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês essa manhã, nessa semana, né, que é nossa semana de enfermagem, aproveitar para parabenizar todos os profissionais, auxiliares técnicos, enfermeiros, parabenizar todos os colegas que fazem, né, conjuntamente dessa categoria, a força que ela representa nesse país. Também me solidarizar aqui com esse momento de pandemia, com todas as perdas que tivemos até aqui, de todos os colegas e também de todos os familiares e pessoas próximas e também, né, não próximas, toda a população, todas as pessoas que perdemos nesse momento que vivemos, né, por diversos motivos. Entre todos esses motivos está com certeza a participação da enfermagem, e por isso aqui agradeço mais uma vez a atual gestão, né, a gestão enfermagem valorizada e participativa, pela escolha do tema, por estar, né, à frente então dessa semana de enfermagem totalmente online pela primeira vez, e com certeza ficará marcado na nossa trajetória, mais uma marca, né, dentro de tudo que a gente tem vivido, nesse momento aqui uma marca boa, porque acredito que é um espaço de construção e que a partir daqui várias outras coisas com certeza iremos construir, né, a partir das nossas falas, de todas
as atividades que a Semana de Enfermagem está propondo. Então, o que foi proposto para nós aqui falarmos é em relação à enfermagem, uma voz para liderar no controle social, e também, né, parabenizar a Rejane ali pela fala dela, trazendo, então, todo esse envolvimento do enfermeiro na gestão pública, à frente, né, então, da gestão pública, o que é algo muito importante para nós, termos pessoas nesse espaço de gestão, mas também é muito importante que nós tenhamos vários de nós no espaço de controle social. Seria acompanhamento do trabalho que a Rejane faz, só que não diretamente envolvido com o gestor, mas fazendo o que a gente chamaria desse controle, eu gosto de chamar de participação social, que é quando a gente se envolve nas ações que são decididas em saúde para um município ou para uma outra esfera de gestão, em que a gente consegue ser um copartícipe da gestão, que a gente consegue influenciar, que a gente consegue, inclusive, planejar junto com a gestão as ações que ela irá oferecer para a população. E aqui a Rejane trouxe, né, as ações que São Bento tem feito em relação à Covid, em relação a todo esse período pandêmico, nos trazendo aí, digamos, um breve relato da gestão, o que tem sido feito. E isso é bem importante, né, para que o controle social e a participação realmente se efetive e que a população saiba quais são as medidas que estão sendo tomadas para, né, as medidas sanitárias que estão sendo tomadas para a sua qualidade de vida, para a manutenção da sua saúde, mesmo no combate a uma situação de pandemia. Então, assim, a participação social, ela está prevista na própria Lei 8.142 do nosso SUS, em que ela rege, coloca como que a gente pode fazer essa participação, como que é esse controle social e de que forma é que a gente consegue participar, sabendo inclusive como é feito o repasse de recursos para as esferas de gestão, tanto municipal, estadual ou mesmo em nível federal, para que a gente consiga, então, absorver essa informação e consiga estar nesses espaços atuando de uma forma consciente, atuando de uma forma empoderada dessas informações. Então, a gente, quando se coloca, né, para o controle social, na participação social ou representante, né, dessas instâncias, é importante a gente ter presente essas coisas, qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer, o que está previsto em lei e o que a lei me ampara na minha atuação nesse cenário de participação social. Então, a enfermagem, ela participa já há bastante tempo desses espaços, né? Eu sou conselheira hoje municipal de saúde desde 2018, representando o COREN Santa Catarina, em Chapecó. E antes de mim, várias outras enfermeiras de Chapecó e região participaram e participam, né, nos seus diferentes conselhos. Então, né, não sou a primeira enfermeira a participar desse espaço e vejo como muito importante, né, que a enfermagem continue participando e que ela cada vez mais se aproprie e crie autonomia em relação à forma de atuar nesse espaço, mas que também a enfermagem venha como a categoria como um todo, né, tendo aí a participação de auxiliares e técnicos, e que nós estamos dessa vez agregando, né, os nossos colegas e estamos aí, né, participando do Conselho Municipal de Chapecó, todos nós como conselheiros. Então, eu sou enfermeira, estou na participação pelo COREN, nós temos uma colega que é técnica de enfermagem, participando hoje à frente do Sindicato dos Municipários, também é conselheira de saúde, recém-eleita, recém-possada, e temos um colega também que é auxiliar de enfermagem à frente do Sindicato dos Profissionais de Saúde de Chapecó. Então, juntos, né, estamos aí trabalhando para criar esse volume de conhecimento, de ação e de chamamento de outros colegas para nos envolvermos mais com essa instância, então. Então, o Conselho Municipal, assim como, né, a Conferência de Saúde, são as instâncias colegiadas talvez mais importantes da gestão pública.
Sabemos que esse ano teremos conferência, precisamos nos organizar para isso, para estarmos todos lá participando. E por que é tão importante essa participação para toda a nossa categoria? Ela é importante não só, né, para a gente requerer serviços e qualidade de serviços e de acesso a serviços no nosso município, mas ela é importante também, e muito importante, para que a gente possa exercer, então, a cidadania, né, de estarmos à frente, de estarmos participando e de estarmos também reforçando as necessidades da nossa profissão, junto, né, à sociedade, junto a outras pessoas que não necessariamente só da nossa categoria. Estarmos mostrando a importância de termos um piso salarial, estarmos mostrando a importância que essa categoria tem para a sociedade. Seguramente é a maior categoria da área da saúde, a segunda maior categoria, né, trabalhista desse país. Acho que só perdemos aí para os metalúrgicos e olhe lá, né? Então é uma categoria com bastante força, mas uma força que ainda precisa se concretizar na prática. É uma força que ainda ela não está traduzida de fato em todos esses espaços. E lembrando aqui que a enfermagem, ela atua muito por dimensões, se fala muito nas dimensões da enfermagem, né? A gente fala na dimensão assistencial, a gente ensina sobre isso nos bancos escolares, na formação, na graduação, pós-graduação, fala em assistência, em educação, fala em gerenciamento, gestão, fala na dimensão investigativa, que é a pesquisa. Mas uma dimensão que surge com muita força e que a gente esquece de falar é a dimensão política, que seria a quinta dimensão da enfermagem, e é essa que eu vejo que a gente precisa exercitar com toda a força, né? Não separadamente, com certeza alinhada todas as quatro, e essas 5 dimensões em si, né, se retroalimentando, mas a dimensão política, ela ainda carece muito do nosso acolhimento, para que a gente coloque na nossa prática, no nosso dia a dia. Estar envolvido com controle social e exercer a dimensão política da nossa categoria, enfim, da nossa profissão. Então, essa temática é muito importante pela escolha, né, que o Corém faz, e principalmente quando associa com a palavra liderança, porque a liderança é tudo que nós precisamos também na nossa categoria, para que cada vez mais a gente consiga mostrar nossa importância social, porque o enfermeiro, além de enfermeiro, técnicos e auxiliares, além de educadores natos, porque a nossa atuação, ela por si só, ela puxa, né, essa dimensão educativa, porque o tempo todo a gente está explicando, está orientando e está de alguma forma indicando alguns cuidados de saúde. Em qualquer instância que a gente estiver, a gente vai estar fazendo isso. Mas também a gente pode se constituir como um ser político, né? Um ser que consegue articular, que consegue dialogar, e não só para os cuidados diretos em saúde. Porque fazer essa construção política também é fazer um cuidado de saúde, é prever o futuro, é planejar, né? Uma palavra que eu gosto muito é planejar o futuro da saúde. Então, a participação é super importante. E eu vejo, assim, apesar de todos os desafios que a gente tem pela frente, mesmo da votação do nosso piso salarial, mesmo de tudo que a gente tem aí para andar ainda, né, para buscar enquanto categoria, enquanto profissão, eu vejo que esse é um espaço, assim, bastante importante que a gente precisa ocupar mais em todos os locais em que nós estivermos. O controle social é um espaço para a enfermagem estar. E gostaria aqui também de ressaltar a importância dos conselhos locais de saúde, que é onde o enfermeiro ainda está mais próximo. Os técnicos e auxiliares precisam estar também. Por que eu digo enfermeiro? Porque ele muitas vezes muitas vezes é o coordenador de serviços de saúde próximos das comunidades, e muitas vezes as pessoas da comunidade, as lideranças comunitárias procuram diretamente esse enfermeiro. Mas a gente precisa reforçar a categoria e mostrar que dentro desses espaços tem uma categoria e que ela também pode se articular e que pode mostrar sua força junto das comunidades. E aí, ajudando a organização dos conselhos locais de saúde, que hoje a gente vê que estão bastante desarticulados em alguns espaços. E eu acredito que
tem uma ligação muito importante. A gente muitas vezes não percebe, mas tem uma ligação muito importante em estarmos atuando junto da comunidade, politicamente, no sentido de articular, de ajudar as comunidades a se organizarem, né, para colocar as suas necessidades de saúde em pauta na discussão política, e, ao mesmo tempo, estarmos mostrando para a sociedade o papel que a gente desempenha na saúde, nos serviços de saúde. Então, são todas as situações em que a gente deve trabalhar de forma compartilhada, de forma associada, para que a gente consiga ter aí, né, alguns avanços que não tivemos até hoje. Então, acredito que esse é um momento especial que a gente está vivendo e que a gente pode discutir ao mesmo tempo, de forma remota, mas que alcança um número maior de pessoas, o que muitas vezes a gente fazia quando tentava reunir as pessoas num congresso presencial em algum lugar ou outro, né? Então, o bom é que também essas falas ficam gravadas e que a gente pode resgatar em qualquer outro momento. Quem sabe no futuro, quando a gente olhar para essas gravações, a gente tem aí notícias boas para contar e que a gente, quem sabe, tenha conquistado tudo isso que hoje a gente coloca como desafio, né? E fico aqui à disposição, né, para as perguntas, para aprofundar alguns debates em outros espaços, né, o tempo também é exíguo para nós todos, né, mas fico muito feliz, assim, que a gente possa ter esse espaço para estar falando de tudo isso, né. Só agradecer pela participação. Então, agradeço a participação, né? Foi um momento aqui de aprendizagem para mim, para todos os participantes. Temos alguns elogios aqui, né? E também tem uma pergunta, já vou estar direcionando aqui, tá? A Catarina, que é técnica de enfermagem, está falando que gostou muito, né? E nós temos uma pergunta da Maria Elizabeth Kleba, né? Ela faz uma ponderação que as falas das colegas são muito boas, e a enfermagem tem um papel fundamental no exercício da cidadania, tanto por meio da sua participação na gestão, nos espaços de controle social, mas também no apoio à participação da comunidade, nos processos de decisão. Aí ela pergunta, como as instituições de ensino podem preparar enfermeiros, técnicos e auxiliares para exercer esse papel? Fica a pergunta aí para quem quiser estar respondendo. Ambas ficam à vontade. Posso responder? Ou se a Regiane quiser também, né? Gostei muito, né, da pergunta, agradecer a Lisa, né? A Lisa é a nossa representante, então, no Oeste, e, né, uma pessoa que tem uma vasta experiência com controle social. Poderíamos dizer que a nossa enfermeira pioneira no Oeste em relação à participação. A professora Liane Colicelli também, junto com a Lisa, estiveram muito à frente do Conselho Municipal de Saúde, dos conselhos locais. Então, eu vejo que o Oeste ele tem um histórico em relação a isso e que a gente está aí, né, tentando historicizar, registrar e também agradecer as colegas pioneiras que tanto fizeram, né, nesse espaço e dizer para a Lisa que sim, que a ideia é que agora a gente consiga, né, reunindo mais esses colegas. Acredito que pela primeira vez estamos reunidos, né, Corém, ABEM e os dois sindicatos dentro do mesmo espaço, porque a cadeira que eu ocupo no Corém, ela tem junto de mim a colega da ABEM. Também lembrar que a gente também está à frente do núcleo da ABEM Chapecó, então estamos reunidos nesse momento dentro do Conselho Municipal de Saúde. Eu acredito que por essa união, Lisa, que está tendo entre todos nós, né, a gente consiga agora preparar e ofertar, né, cursos de formação
envolvendo todos os colegas, né, dentro da categoria que é uma só. Acho que o momento, mais do que todos os outros momentos, é um momento de união, é um momento de reivindicar, de buscar por todos nós, né? Então, aparar aí discussões e arestas que sempre, né, existiram em relação a uma categoria que, querendo ou não, ela já tem divisões, né, por si só, da sua nascente, das suas necessidades de ofertar saúde, da produção da saúde. Já temos aí diferentes profissionais dentro da mesma categoria, mas que a gente precisa trabalhar para unir. Eu acho que essa ideia de um curso ou de uma educação que agregue, né, os colegas de toda a categoria é uma ideia inovadora, eu diria, e que a gente está disposto, né, a investir em Chapecó. Então, não sei se eu respondi, mas agradecer também, né, a todas as outras colegas que estiveram à frente do Conselho Municipal, das diferentes universidades. Chapecó, ela tem uma característica que são várias instituições de ensino superior, né, no mesmo local. Temos aí 3 cursos de enfermagem dentro do mesmo espaço. Acredito que temos mais alguns no entorno, e é uma região também que a gente precisa avançar no sentido de se unir para também agregar mais os municípios no entorno de Chapecó. Porque a gente fala muito, Chapecó é considerada a capital do Oeste pela força que tem e por tudo, né, o que representa, por todo o crescimento econômico, desenvolvimento. Eu acredito que é um importante polo de saúde também na região oeste da região sul, mas também a gente precisa olhar os municípios que estão em torno e todos os colegas nesses outros locais, para além de Chapecó, né, como região. Então, acredito que seja isso. Acho que outras questões a gente pode ir discutindo no nosso espaço, né, construindo na nossa região também. Alguma consideração, Regiane? Não, na verdade, assim, eu acredito que nos eixos de gestão mesmo deveria ser implantado, né, nas universidades, na pauta mesmo da cadeira de administração, deveriam ser colocadas mais pautas em relação à política pública, para a gente estar mais inserido. A gente está muito mais voltada à assistência do que o administrativo e a gestão pública. A gente acaba deixando isso de lado, e quando a gente se depara lá na frente, a gente vê que a gente não tem cadeira para ir adiante, para lutar. E então falta essa palhinha aí na universidade, de empurrãozinho aí para poder nos apoiar nesse sentido, de gestão pública, de políticas, para poder nos apoiar nesse sentido como enfermagem mesmo, para estar inserido nesse sentido. É questão de dom e de gostar mesmo, porque a gente precisa disso, políticas. A gente precisa lutar pelos nossos direitos, então isso tem que estar inserido na universidade. A gente tem que se fazer dentro da universidade, se fazer inserido dentro da universidade, estar lutando dentro da cadeira mesmo. Esse é o meu pensamento hoje, que faltou isso para mim lá na universidade mesmo, essa militância. Ok. Então, agradeço aí a pergunta da conselheira Maria Elizabeth Kleber e também a participação de vocês nas respostas. Temos muitos elogios e muitas ponderações aqui. A Manira Schmidt, ela coloca: importante sua fala,
né? Muito importante o acolhimento e oportunizar, né? Por que não estimular novas lideranças em nossas áreas? A enfermagem precisa ocupar esses espaços públicos importantes de decisão. Ainda estamos aparecendo pouco em ambientes decisivos. Parabéns pela fala e parabéns pelo Corém, pela iniciativa, né? Também a Mirelle Negri, ela coloca que foi muito importante essa questão dos conselhos, que ela sempre discute isso em sala de aula, né? E a pergunta dela, quais as estratégias poderiam ser realizadas no âmbito de trabalho, no dia a dia, para envolver os profissionais de saúde para se engajarem nos conselhos? Estamos participando com os alunos de gestão, serviços de saúde e enfermagem em Balneário Camboriú, da Unisul, enfermagem da Unisul de Balneário Camboriú. E também aqui nosso tempo já está se estendendo, né? E a Maristela pergunta, quais as estratégias para inserir a participação dos enfermeiros nos conselhos de saúde, nos conselhos de saúde municipal, local, estadual, né? Acho que acabamos falando um pouco disso, né, por meio da universidade, mas abro a palavra para as nossas expositoras, né, tá falando um pouquinho sobre essas duas perguntas. Posso falar, Regiane? Então, muito boas as perguntas, né? Eu acho que uma delas, eu vou começar pelo final, né? Respondendo para a Mari, agradecer a Maristela também, né? Porque também se envolveu aí na organização da nossa live, no convite também. Dizer para a Maristela que acho que a maneira, né, que a gente tem como participar é estarmos, né, representando algum órgão, alguma entidade, estar envolvidos ou através de movimento social, ou através de um órgão de classe, como é o Corém, ou a representação através da BEM, ou mesmo vir indicado, né, pela gestão, né, acho que assim como é a Regiane. Então tem várias formas de estarmos representando, né, sendo, digamos, de alguma forma sendo representantes ou até líderes dentro de um conselho municipal. Acho que o importante é a gente começar a veicular mais essa temática, explicar um pouco mais o alcance dela para a nossa dimensão política da enfermagem, onde que a enfermagem pode chegar, né, se envolvendo com o conselho, e não seria assim no sentido de, que benefícios que isso traria, apesar de que eu acho que ele traz alguns, mas não essa fala, né, digamos, da oportunidade, mas sim do espaço de construção para que nós possamos cada vez mais mostrar o nosso trabalho para a sociedade e ela entender, né, qual é o trabalho do enfermeiro. Então, acho que essa é a questão importante, assim, porque quando a gente começa a se envolver com essas diferentes frentes e entidades, digamos, o enfermeiro ele acaba sendo reconhecido como um líder na área da saúde. Isso é uma coisa que a gente vê muito presente, assim. Por quê? Porque ele, na sua prática de cuidado, ou a gente prioriza muito o cuidado integral, ele acaba entrando em contato com os usuários, né, com as pessoas nos serviços, e ele acaba tendo uma gama, um alcance de discussão com essas pessoas bem mais amplo. Então, isso também leva com que a gente consiga lidar bem com a comunidade, que a gente consiga entender os anseios e necessidades de saúde das pessoas, e quando a gente chega num conselho municipal como representante, tu tem um acúmulo, tu tens, assim, uma experiência, conhece a vida das pessoas para poder ir lá e defender os direitos dessas pessoas, ou mesmo estar junto da gestão, né, como a Regiane faz, contribuindo e mostrando o nosso conhecimento e colocando na prática esse conhecimento e oferecendo também esse conhecimento para a melhoria das condições de saúde.
E a outra pergunta, né, que é como é que a gente pode fazer no dia a dia para se aproximar disso? Aí eu falo em diversas instâncias, na formação que a Rejane já colocou, é muito importante que a gente tenha no currículo dos cursos de enfermagem a discussão da política, a discussão de toda essa legislação, a discussão da importância de um enfermeiro se colocar, né, de um enfermeiro representar também sua categoria. E isso, de alguma forma, é o que nos alimenta, é o que nos impulsiona e é o que nos dá base para estarmos onde a gente está, né? Então, isso acontece em vários locais, mas em várias outras instituições isso ainda não acontece. Então, pela área do ensino, eu diria que a gente precisaria identificar, ainda que instituições ou que projetos pedagógicos não contemplam essa temática ou não contemplam essa dimensão política, digamos, e isso precisa avançar. Já, né, na atuação mesmo assistencial do dia a dia no serviço de saúde, eu vejo que essa prática ela se dá muito justamente no envolvimento com a comunidade, no envolvimento das pessoas que a gente atende no hospital, seus familiares, e nas necessidades de saúde que elas apresentam, se elas são atendidas ou não. Porque o que acontece muitas vezes conosco? A gente faz os atendimentos dessas pessoas e muitas vezes a gente não consegue olhar que ela tem necessidades de saúde, que ela tem determinantes sociais de saúde e que pela falta de serviços, né, que muitas vezes que não chega a essas pessoas, interfere na saúde delas. Então, essa falta que as pessoas têm e que interfere na saúde de quem nós atendemos, é aí que a gente pode começar também a participar no dia a dia, quando a gente percebe lá que está faltando alguma coisa para uma comunidade XY. Isso também a gente percebe quando a gente deve fazer o planejamento em saúde local, porque quando esse planejamento de saúde local acontece, muitas vezes a gente não tem acesso ao orçamento, a gente não tem acesso a gastos ou que o município investe, né? Quem tem muitas vezes na maioria das vezes, quem tem esse gerenciamento é a gestão central, né? E nisso a Rejane pode, né, até falar depois. Então, muitas vezes existe um gap, né? Existe um abismo, muitas vezes, entre eu planejar as ações em nível local de saúde num serviço, sem saber onde que de fato, sem entender mesmo onde de fato o orçamento investe nesses serviços, em que área, né, ele investe. Então, muitas vezes está faltando algo para aquela comunidade que eu estou atendendo, eu percebo essa necessidade, mas eu não sei bem de onde ela vem e nem como que eu poderia ajudar a resolver. Então, os conselhos é o local onde a gente poderia ajudar a resolver. Então, por isso que muitas vezes a gente consegue melhorar os atendimentos em serviços de saúde e mais próximo com as comunidades, quando a gente consegue ajudar a comunidade a se organizar, quando ela consegue reivindicar quais são as suas reais necessidades de saúde e, através desses representantes, levar até o poder central o que aquelas comunidades estão precisando. Então, o enfermeiro, ele consegue fazer muito bem esse papel, mas ele precisa estar inserido nesse espaço que é de articulação política. Se ele não fizer essa articulação política, e aí eu chamo técnicos e auxiliares junto, se a gente não se unir para fazer essa articulação, a gente nunca vai conseguir alcançar o que a gente sempre fala que é uma virada epidemiológica. É sair daquele espaço de ser refém das doenças, de ser refém dos acontecimentos de saúde que fazem com que os profissionais fiquem correndo, apagando incêndio, e que a gente não consiga avançar em ofertar, em produzir uma saúde melhor para a população e um local de trabalho com qualidade melhor para nós. Então, isso vai acontecer quando a gente começar a reivindicar a melhor distribuição de recursos diante das reais necessidades de saúde que as pessoas têm. Então, quem pode fazer isso para ajudar as comunidades são os profissionais de saúde. E eu aposto muito na enfermagem como uma categoria que possa fazer isso. Mas é por isso que eu volto a dizer que um espaço como esse é tão importante,
porque é aqui que a gente pode construir junto esse conhecimento. É aqui que a gente pode junto conversar com quem está aí nos ouvindo, as pessoas fazerem essas perguntas e a gente sair daqui pensando em construir alguma coisa. Então, essa questão do que eu posso fazer no dia a dia, lá na minha prática, é muito importante. Ela é fundamental, porque é a partir dela que a gente consegue mudar, porque a gente chega todo dia para fazer, né, as nossas atividades, ou como professor, ou como profissional, para dar, né, estar em estágio com os estudantes, ensinar os estudantes, e essas questões passam desapercebidas se a gente não olhar para ela como uma outra dimensão que a gente precisa atender na nossa prática, né? Então, acho que muito pertinentes as perguntas e vamos pensar, né, no que fazer com elas daqui para frente. Obrigada. Jane, alguma colocação? Não, eu acho que a Adriana, como uma professora, né, não tenho nem a que colocar mais. Ela falou tudo. Imagine. Então, nós temos a participação do Gelson Albuquerque, nosso presidente. Ele coloca que as diretrizes curriculares propostas agora pelo governo retirou o SUS, referindo projeto que está em curso. Esta é uma luta imediata de todo o sistema formador do SUS. Urgente mobilizar, pois não podemos retroceder. Ele também aqui parabeniza, né, o excelente debate e agradece pelas contribuições das colegas e também do coordenador. Se vocês querem fazer algum comentário, ainda temos um tempo aqui, tá? Sobre essa questão das diretrizes curriculares do governo atual que retirou o SUS. Se alguém quiser fazer essa colocação, fiquem à vontade. Sim, eu posso comentar, não sei se a Rejane quer comentar, né? Ela, né, se quiser falar primeiro também. Muito boa a colocação do Gelson, acho que é importante ele ter comentado isso, porque senão a gente também ia acabar não falando, que é algo urgente, de fato, mais uma coisa urgente, né? Além de todas as que a gente falou, assim, essa seria urgentíssima. Primeiro agradecer, né, ao Gelson por estar à frente de tudo isso que a gente está aqui discutindo nessa gestão. Agradecer também, né, para a representação em vários outros espaços passados, né, e acredito que muita coisa aí no futuro. Dizer para vocês aqui, caso, né, acho que muitos não sabem, mas o Gelson foi uma pessoa fundamental para, né, a implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, que é a universidade onde eu estou, e acho que essa atuação sempre dele, né, sempre muito forte pela enfermagem, ajudou aí a garantir que nós tivéssemos a segunda universidade federal no estado de Santa Catarina, que era algo que, né, que se necessitava, um anseio dos movimentos sociais daquela região. Então, acho que isso também é uma conquista que a gente deve aí pela articulação política, né, que a gente falou tanto na dimensão política, mas pela articulação política do Gelson. Então, agradecer aqui a ele por isso. E também por toda a representação que tem feito na enfermagem. E dizer que vocês assumem, né, essa gestão no momento crucial, que se discute tudo isso, esse momento de pandemia, toda essa efervescência, né, da nossa vida enquanto profissional de saúde e profissional da enfermagem. E dizer que não é novidade, né, as ponderações, as reflexões e críticas que a gente faz ao atual governo. Eu sou uma pessoa que, né, não tenho pruridos em relação a isso, falo e me posiciono nesse sentido de que é lamentável o que está acontecendo nesse país em relação às diretrizes administrativas e políticas, não vou nem comentar aqui toda a gestão, no meu entendimento, trágica em relação à Covid-19 nesse país,
mas também falar muito do retrocesso que está acontecendo nesse momento em relação às diretrizes curriculares na enfermagem. É algo que a gente fica muito triste, porque com tudo isso que a gente havia falado aqui com Cláudio, Rejane, sobre a participação da enfermagem que vem melhorando, que vem avançando, principalmente nessa inserção nas cadeiras universitárias, né, e nas discussões e vários outros espaços, agora, e a gente, né, feliz em saber que as diretrizes estavam contemplando tudo isso que o nosso SUS tanto batalhou, tanto construiu, e agora chega esse verdadeiro golpe, mais um, né, golpe na política brasileira em relação às diretrizes que estão sendo pensadas para a enfermagem. Então, é inadmissível que isso aconteça, a gente não pode deixar, a gente tem que tentar lutar com todas as forças, porque a gente não está lutando contra algo desconhecido. Parece ser, né, algo assim, desconectado do que a gente está vivendo no momento econômico, mas não é. A gente sabe das tentativas, então, do campo aí que vem de educação, que presta serviço, né, de educação, querendo trazer, né, a enfermagem nesse modelo EAD, né, esse momento, essa forte tendência, né. Alguns momentos existem, de fato, nos cursos, mas não este formato que se está pretendendo, transformando aí totalmente a nossa profissão, transformando aí esse cenário que não é o cenário que a gente quer, né? Que a categoria como um todo quer, porque a gente já sabe o que vem pela frente, muda completamente o ensino, é muito difícil pensar que as práticas de enfermagem que a gente tanto preconiza de estar com os estudantes lá ensinando na sua prática, como de fato cuidar de uma pessoa, a gente não aprende isso numa tela, né? Então a gente precisa vivenciar. Só vivenciando é que a gente vai, de fato, construir coisas que são pertinentes, né, à nossa existência como profissional. Então é inadmissível que isso aconteça. E estamos caminhando, infelizmente, né, para a implantação de mais essa política que reduz, né, a política mais cruel do ponto de vista capitalista em relação ao ensino. E a saúde, que também vai, né, no mesmo sentido. Como a gente sempre diz, né, em alguns espaços de discussão do SUS, que a saúde não é mercadoria, e a educação também não. Então, tem limite, né? Tem limite para a oferta de ensino e de saúde pagos. Tem limite. Só que em algumas instâncias, em alguns momentos históricos, infelizmente, representantes não sabem, não conhecem, não respeitam esses limites. E aí a gente tem que estar articulado para mostrar que esses limites existem e o que a população como um todo vai deixar acontecer ou não. Então, só a mobilização vai ser capaz de fazer frente ou alguma oposição a isso. Muito boa pergunta também. Com certeza, né? A gente vai perdendo toda a sensibilidade que a enfermagem tem diante de todo esse quadro, né? Que a gente teve lutando aí pela nossa posição. Então, quero agradecer imensamente as nossas expositoras, tá? Adriana e Rejane, por essa aula aí, de 2 espaços, digamos 3 espaços distintos, né? Gestão, a parte do ensino e o controle social, né, na qualidade de conselheira municipal. E também a minha linha de pesquisa da dissertação foi os conselhos locais de saúde. É muito importante a participação do profissional enfermeiro, né? Esse conselho que eu pesquisei não tinha enfermeiro, né, como representante, os agentes de saúde, então ele é um espaço a ser conquistado, né? Também compactuo da ideia, né? E também na gestão, né,
como a Regiane colocou, cada vez mais aqui, por exemplo, de Criciúma, os enfermeiros estão ocupando esses espaços de gestão, né? Estão ocupando esse espaço de gestão que fortalece cada vez mais a enfermagem como protagonista na linha de frente nesse momento pandêmico, né, que é inegável a nossa participação e a nossa contribuição, e também para momentos históricos. E a dimensão política aí sempre é algo que tem que trazer para a pauta mesmo, né, que essa formação política, né, não é uma formação política partidária, sim uma formação do ponto de vista de ser mais, né, do ponto de vista de transcendência ontológica da consciência. E quero aqui abrir vamos seguir aqui a nossa linha para a primeira fala foi a Regiane, para ela fazer os agradecimentos finais, né? E também posteriormente para a Adriana, tá? Ok? Fiquem à vontade. Tá, então eu vou fazer o desfecho agradecendo a todos os enfermeiros, né, que estão atuando nessa linha de frente, aos técnicos de enfermagem, auxiliares ainda de enfermagem, se aí existem ainda atendentes de enfermagem, e parabenizá-lo pela Semana da Enfermagem e a esse evento brilhante que está sendo realizado pelo Corém. E obrigado pelo convite. A professora Laís, que não pôde fazer presente, ela está numa palestra da ProRim, pelo que ela me passou agora. Agradecer a Adriana Luzardo, a você e Cláudio, e obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, pessoal. E a todos que estão participando nesse momento. Saúde para todos. Até mais. Adriana? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer aí ao Cláudio, a Regiane, agradecer a todos os colegas aí, né, que pensaram em mim para vir aqui falar um pouquinho, né? A Maristela, a professora Lisa, né? Falar também dos colegas, né, que atuam conosco lá no Corém, pelo Corém, junto ao Corém, da ABEM e os sindicatos, a Manira, que está aí nos assistindo, o Fábio Ramos, é o Fabinho, que trabalha no sindicato, né, dos profissionais, e todos os outros colegas também, que a gente discute muito, que são os colegas da Rede Municipal de Saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares, que a gente discute muito, e essa aproximação começou, então, a gente circulando nesses espaços de ensino, né, chegando nos serviços de saúde, com estágios, com estudantes, ou mesmo nas discussões na universidade. Então, é um movimento que vai crescendo. Eu entendo que Chapecó e a região, eles, né, estão desenvolvendo esses espaços já há bastante tempo, e que agora a gente está chegando no momento de realmente sedimentar e fortalecer algumas coisas, mas também aqui eu gostaria, né, de estender e fazer esse chamamento a todos os outros colegas das outras regiões aqui do estado. O Cláudio aqui falando, né, a força que a gente tem. O Cláudio aqui falando do trabalho dele com os conselhos locais, a Regiane lá mostrando a diferença que a enfermagem faz, estando à frente na gestão, em cargos de gestão, sendo, né, confiado a ela um cargo através de outros profissionais que também olham na enfermagem uma categoria capaz de estar à frente de tudo isso. Então, a força que a gente tem, e que essa força ela só vai ser maior se a gente se unir de uma forma organizada para instituir algumas coisas. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, e não falar só dessa união por conta do momento pandêmico, por conta da crise que nós vivemos, política, administrativa, e de que muitas vezes, pelo fato de a gente estar em sofrimento, ou estar numa situação de mais tristeza, ou de maior enfrentamento, a tendência sempre do ser humano é se unir, né?
Então, mas gostaria que essa união perdurasse, que ela não fosse só por esse momento. Então, que a gente possa realmente descortinar aí um outro cenário diferente do que a gente vive e colocar no nosso dia a dia atividades conjuntas, né, entre técnicos, entre auxiliares, e ver o que a gente consegue reivindicar e o que a gente consegue avançar em tudo isso. Então, eu estou disposta, né, estou aí com as colegas, com os colegas, tentando construir, e estou disposta também a contribuir aí com os colegas em outros locais, né, do nosso estado, e sempre fazer a discussão nesse sentido, ou em outras propostas que vocês tenham. Mas acho que daqui hoje a gente tira já algumas coisas aí que com certeza vamos propor ao longo da nossa jornada. E queremos estar junto aí da gestão, né, do Corém e de outras propostas que as pessoas entendam que a gente possa contribuir, tá? Então, só agradecer, né, dizer que foi, assim, muito bom estar aqui. Desculpa também que eu não consegui fazer uma apresentação formal, né, e deixar de alguma forma registrada em texto, mas em outro momento, se assim o quiserem, eu posso fazê-lo, tá bom? Mas muito obrigada, gente, e que tenhamos aí, né, boas lutas, né, pela frente. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Adriana, obrigado, Rejane, obrigado a todos os participantes que estão nos ouvindo. E fazer o convite para que permaneçam conosco, né, em toda essa programação que vai até o dia 21. Temos vários temas interessantes, né? Participem, convidem os colegas e também ainda podem fazer a inscrição ainda pelo site, tá? E sempre costumo dizer que a Semana da Enfermagem ela é uma festa, né? Qual é a melhor semana que tem do ano? A melhor semana do ano é a Semana da Enfermagem, né? Então, essa semana ela é uma festa da democracia, onde os profissionais que atuam em várias dimensões, eles podem estar participando, se atualizando, né, colocando suas angústias, colocando suas experiências positivas. E mais do que isso, é a festa em construção do SUS, pois a enfermagem ela é defensora do SUS, ela é defensora de um sistema público, né? Ela está em todos os ambientes, privados ou não. Então, eu faço esse convite para vocês participar. Foi uma rica aprendizagem com a professora Adriana e também com a gestora Rejane, né? Agradeço todos que fizeram as perguntas e os elogios aí. E eu quero dizer que viva o SUS, certo? Não sei se apareceu certinho aí, mas viva o SUS. Essa é a mensagem. Certo, gente? Tudo de bom e aproveitem a semana de enfermagem. Tá bom, tchau, tchau. Obrigada.